Com a paz do Senhor Jesus. Esse vídeo que eu estou fazendo aqui é para tentar ajudar algumas pessoas a não cair na cilada religiosa. Porque a religião, esse sistema cristão, esse sistema igrejas, não leva você a lugar nenhum. Pelo contrário, distancia você da verdade. Torna você um amante da mentira. Religião não poupa ninguém. Ah, mas o pastor da sua igreja, ele é o meu pastor. Não. O pastor da sua vida é Jesus que deu a vida para você na cruz. Ah, mas a pregação do pastor... Bom seria se cada um chegasse para o pastor e dissesse: pastor, me ajuda a me libertar do Senhor. Eu vim aqui para aceitar Jesus aqui, porque as propagandas que vocês fazem são tão fortes que me convenceu de eu vir aqui. Eu aceitei Jesus. Mas agora me tornei um escravo da sua igreja, pastor. Um escravo da sua pregação. O Senhor fabricou em mim o desejo de ouvir o Senhor pregar sobre Jesus, porque eu passei a acreditar que o Senhor realmente fala por Deus aqui na terra. Eu não consigo mais acreditar que Jesus é o mediador. Eu acredito que as suas pregações é Deus falando comigo. Pastor, o que o Senhor fez comigo, pastor? O Senhor me fez acreditar que aqui é a casa de Deus. Eu não consigo, pastor, acreditar que a morada de Deus seja o meu coração. Mas é a igreja aqui onde eu frequento que eu acredito. O que é que eu faço para me libertar disso, pastor? Me ajuda a me libertar do Senhor, das suas pregações, pastor. Das suas falsas mediações, pastor. Eu estava lendo, pastor, que Jesus disse: olha, se alguém disser, eis que o Cristo está ali no interior da casa, não deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas. Eu estava lendo isso e tomei um choque danado, pastor. Porque eu acredito que realmente o Senhor é ungido. Aí Jesus disse que não, que o Senhor é falso ungido. Porque o ungido é Jesus. Todos que creem em Jesus recebem a unção de Jesus, segundo lá João. Por causa daqueles que vos querem enganar, a unção que dele recebeste permanece em vós, para que ninguém precise vos ensinar. Desculpe. E eu me tornei um aluno seu, em vez de aluno de Jesus, que Jesus disse: aprendei de mim que sou manso, humilde de coração, e agora eu não consigo aprender com Jesus. Porque na minha cabeça só entram suas pregações, seus seminários, seus ensinamentos, suas apostilas, seus cultos dominicais. Eu estou preso a isso, pastor. Me liberta, me ajuda a me libertar. Mas como o pastor não vai libertar, porque só a verdade pode libertar. Se a verdade for libertar, verdadeiramente sereis livres. Porque se o pastor libertar, não vai libertar. Ele vai te jogar para um lado e para outro, dentro dos conceitos da falsa mediação. Porque ele se passa por ungido. E ungido é Cristo, ele se passa por Cristo na sua vida. E Jesus advertiu para que não caia nessa. Essa é uma cilada. O que as pessoas estão fazendo dentro dessas igrejas? A não ser se tornando dependente das pregações dos seus pastores, seus líderes. Recebendo as doutrinas como se as doutrinas deles fossem realmente de Deus e verdadeiras. Já pensou se todas as pessoas que aceitassem Jesus dentro do ID? Tudo bem. Eu vou naquela igreja para aceitar Jesus para ver, né? Aí o pastor prega e você aceita. Então ouve ali o ID e anunciar o evangelho. E depois? Virou o vinde? Aquele que aceitou Jesus ontem, agora vai amanhã, depois, 10 anos, 15 anos, 20 anos, e se torna ali um dependente crônico. E sem contar a história do sujeito que aceita Jesus na Deus de amor, amanhã na Maranata, aí ele vê a malandragem lá dos líderes da Maranata lá que aconteceu, aqueles que foram presos, aí ele não gostou, ele vai para outra igreja, né? Aí também ele não gosta, ele aceita Jesus, e aí cada igreja dessas são malandrinhas que aí anuncia: olha, ontem na igreja, no meu culto, aceitou 10 pessoas. Ah, essas 10 pessoas já aceitou Jesus há muito tempo, gente. Mas, infelizmente, elas estão adoecidas pelo estado mental desenvolvido através das pregações desses homens. Se passam por pastores e se passam por líderes. Primeiro que não morreu por você. Primeiro que não pode ser seu líder é Cristo. Lá em Mateus ele proíbe isso. Jesus proíbe isso.
A ninguém tem asa como chefe. Entendeu? Eu vou mostrar aqui uma imagem aqui. Olha só essa imagem aqui, ó. O que religião faz? Toma a decisão de aceitar Jesus como Salvador e se batiza nas águas. Luciano, que faz dupla com Zezé, toma a decisão de aceitar Jesus como Salvador e se batiza nas águas. Isso é bom? É. Se Luciano aceitou Jesus, é. Agora, a pergunta é, ele aceitou Jesus e mais o quê? Ou mais quem? Ah, ele aceitou Jesus, mas agora vai se submeter à doutrina de uma igreja, os ensinamentos de uma igreja. O mestre dele não vai ser Jesus, vai ser o pastor da vida dele. É o pastor agora que cuida dele. É o guru espiritual na vida dele. Ele vai ter que se submeter ao que a igreja oferecer como doutrinas de Deus na vida dele. O aprendei de mim, que sou humilde de coração, que Jesus ensina, esquece isso, que ele não vai conseguir mais. A não ser que o Luciano não aceitou Jesus, se batizou e pulou fora. Se ele aceitou Jesus, se batizou e continuou dentro, ele vai ser uma vítima. E vão usar o nome dele. Sem contar que é questão de meses, para ele ser convencido de dar dízimos. Não deveria. As igrejas recebem, se enriquecem, porque são cínicas. Mas a escritura é clara, diz que os dízimos eram grãos para os necessitados. E que só os filhos de Levi podiam receber dízimos seus irmãos, Israel. Quer dizer, os filhos de Levi era aquele nascido na tribo de Arão, João Batista na tribo de Moisés. E aí não esses pastores aí se passando por levitas, pernambucano, baiano, paulista, carioca, mas é levita. Então, se o Luciano continuar dentro do lugar que batizou ele, ele vai ser uma vítima religiosa. Mais cedo ou mais tarde vai descobrir. Como outro dia eu tenho uma entrevista da Alessandra Urache, né? Decepção, a frustração dela. Usada e abusada religiosamente. Eu lembro de uma igreja que eu frequentei, que era um dia de seminário. Quando eu cheguei assim no seminário, aquele seminário repetitivo, né? Que ali é o mais do mesmo a vida inteira. Aí alguém espalhou ali que uma atriz da Globo, fazia novela na época, e faz ainda novela até hoje e tal, se converteu a Jesus na igreja tal, que eu frequentava, né? Era pastor. Aí, rapaz, aquilo ali foi como acender um fósforo numa cabana de palha. Todo o seminário só se falava nisso. Porque a religião, as igrejas, quando um pobrezinho aceita Jesus, o máximo que vai tirar do pobrezinho ali é 10% de um salário mínimo. Às vezes a pessoa vai deixar até de comer, dar para um filho para dar 10% para a igreja. Porque as pregações e as doutrinas delas criam um estado mental que a pessoa não consegue se livrar disso. Ele vai ser um doador por livre e espontânea pressão. Ele vai ser. Principalmente os que já são lá dentro viciados em dar dízimos, em pagar o dízimo. E eles usam aqueles argumentos bobo. Não, eu estou devolvendo, porque até nisso eles desenvolvem nessas pessoas esse argumento bobo. Eu estou devolvendo o dízimo para o Senhor. O dízimo é meu, do Senhor. Aquilo que Jesus ensinou, olha, quando quiseres dar alguma coisa para mim, dê a esses pequeninos, necessitados. Isso não existe. Não entra na cabeça de religioso, frequentador de igreja. Isso não entra na cabeça dele. O que entra na cabeça dele é que ele tem que ser fiel nos dízimos. Nenhum líder podia receber os dízimos que teria que ser os filhos de Arão, descendente de Moisés, lá da tribo levita. Já é um erro gravíssimo. Segundo os dízimos, os discípulos de Jesus, e nem o próprio Jesus viveu isso. Ninguém pegou dinheiro, deu dízimo a Jesus, para Paulo, para Pedro, para Tadeu, para Tiago. Não. Dízimo era um dos atributos da lei de Moisés para os filhos de Israel. Está lá em Malaquias 3 e 4 e Deuteronômio, claramente dizendo. Então, uma pessoa como Zezé, com esse Luciano, se ele aceitou Jesus, se batizou e permanecer lá dentro, se ele não entendeu que Jesus eu sou a porta das ovelhas, aquele que entrar por mim entrará e sairá. Então, se Zezé compreender isso, ele aceitou Jesus, até se batizou ali, mas Jesus é a porta na vida dele, que ele vai entrar para Jesus e sair em contrapastagem. Mas se ele ficar lá dentro, ele não acha a porta. Por isso em João 10, 16, Jesus diz isso. Tenho muitas ovelhas
que não são do meu aprisco. Mas convém que eu as guie para que elas pertençam a um só rebanho, um só pastor. Enquanto elas estiverem espalhadas apriscos religiosos dessas pessoas, só a verdade pode libertar essas pessoas. Porque o Zezé, se permanecer dentro de um ambiente religioso desse, imagine 10% do show do Zezé. Hã? Cada show, 10%. Dinheiro líquido que o Zezé recebe. Paulo, não existe. Existe sim. Quem está lá dentro sabe que existe. Todos, se permanecer lá dentro, a mente, o estado mental será desenvolvido e ele vai dar. Religião não poupa ninguém. Mas o Luciano só vai dar isso de jeito nenhum. A imagem do Luciano vale milhões dentro de um ambiente religioso. A propaganda é, se ele está aqui na minha igreja, porque a igreja é boa. Imagine um famoso, um artista, uma estrela do futebol, da música, vai para uma igreja evangélica, como elas exploram a imagem deles. E depois, com o tempo, jogam eles como bagaço de cana fora. Leiam as histórias de pessoas famosas que foram para igrejas. O caso do Miller. E o caso do Miller não, que caiu. O caso do Miller, acho que até a cueca tiraram do Miller. O Miller tá pobre, muito pobre. Ele que teve Ferrari, carros e casas lindas. A cueca tiraram dele. E religião, dinheiro de igreja não cai do céu. O patrimônio religioso, que está em nome do líder e daqueles mais chegados aos líderes que blindam ele, não cai do céu, cai do bolso das pessoas que são levadas a esses esquemas religiosos. Por isso que enriquecem com tanta facilidade. O sistema religioso, ele é rico, ele fica rico, ele começa pequeno e termina enriquecendo. Porque é assim que funciona. Nem imposto do que recebe pagam. Religião não perdoa ninguém. Religião lucra com tudo e com todos. Ah, Paulo, mas e os outros que não têm fama e não são estrelas? Só dão 10%? Não dão. Não é isso. Médico dá dias de trabalho ali para a igreja. Seminários, escola dominical, médico trabalha de graça. Tem médicos que trabalham de graça. Pedreiro, carpinteiro, marceneiro. Além do povo dar dinheiro e financiar o esquema religioso, praticamente a mão de obra desses ambientes são quase de graça. E se você é pintor, camarada, para Jesus você pinta até com a língua a parede. Vamos olhar outra imagem aqui para ver que religião é capaz de fazer, que igrejas são capazes de fazer. Apenas cheguei ao altar, o restante deixa com Deus. É uma cena triste. Paulo, é cena triste porque o irmão tem problemas de saúde? Não. Eu tenho um problema de lesão de medula e estou aqui com a dor do inferno. Mas aprendi a lidar com isso. Por isso que às vezes eu sou um pouco só. As pessoas não vejam a minha irritação e meu choro e minhas dores. Para que ninguém seja obrigado a estar com alguém o tempo todo com dores crônicas. Então, o problema desse senhor não é só o problema. O problema ali não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas é a situação de se prostrar diante de púlpitos, diante desses templos. Essas pessoas, infelizmente, elas não acreditam mais que elas são morada do Espírito Santo de Deus. Que Deus fez morada na vida delas, elas não acreditam. Elas acreditam que é aí. Elas não acreditam que o altar de Deus é o coração dela. Entre ela e Deus é vertical. Elas não acreditam. Elas acreditam horizontalmente. Por isso que se prostra diante desses objetos. Porque tudo aquilo que eles colocam como santo em nome de Deus, as pessoas aceitam como santo em nome de Deus também. E aí vão ser enganados, enganando e sendo enganados. Elas não acreditam que Deus habita no coração dela. Eis que estou convosco todos os dias de vossas vidas. Elas não acreditam mais nisso. Porque isso foi tirado. É o que está escrito, né? O ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. João 10, né? Aí os pregadores, malandramente, põem a culpa quem? O ladrão que vem roubar, matar e destruir é o
o diabo. Se você ler as escrituras com muito carinho lá, você vai ver que não, é o falso profeta, é os falsos pregadores, falsos ungidos, falsos pastores. E é o mercenário, né? Fala, lê lá em João 10:10. E você vai ver que ali o falso, o ladrão que vem roubar, matar ali, não é o diabo. O diabo é o lobo. E o mercenário foge quando vê o lobo. É isso aí. Com a paz do Senhor Jesus, e eu acredito que você, um dia assistir esse vídeo, vai refletir um pouquinho sobre isso. Quem sabe isso possa te ajudar, ok? Com a paz do Senhor Jesus. Não se dobre diante de púlpitos. Quer aceitar Jesus numa igreja e ser batizado? Faça isso e some dali. E não diga, viu? Não diga que você agora deu pipa. Não fale isso. E se você disser isso, eles vão inventar visões, revelagens, visagem. Vão inventar, vão ter pregações específicas para te prender ali. E vai desestimular você de andar com Cristo. Eles não querem perder para Jesus as ovelhas. Eles querem que você continue com fome e sede das pregações deles. Porque se você queira Jesus, você vai tomar da água da vida. E a água que eu lhe der nunca mais terá sede. É isso que Jesus disse pra gente. Se você compreender isso, que a água da vida não te dá, nunca mais vai te dar sede dessas pregações religiosas, se você falar isso dentro da igreja, eles ou expulsam você ou vão apresentar com revelagens e visagens e desestimulando você, porque o espírito do erro e do engano vai fazer isso. E mente desde o princípio. É mentiroso desde o princípio. E o usurpador do nome de Deus. Não diga nada. Agradeça. Pastor, eu quero lhe agradecer muito, porque eu aceitei Jesus aqui. Muito obrigado. Vá com Deus, pastor. Estou indo seguir a minha vida com Cristo Jesus. Com o único pastor que deu a vida por mim. O único ungido. É verdadeiramente o único ungido de Deus. É Cristo. É o Cristo de Deus que morreu por mim na cruz. E dá um tchau assim, mas não olha para trás. Tenta dar um tchau assim, tchau. Vai saindo. E se der um tchau ali, sabe? É nessa aí que os falsos profetas e falsos pastores e falsos ungidos, falsos mediadores, né? É na fraqueza humana eles conseguem abocanhar e as gaiolas deles ficarem cheias. Como diz lá o profeta lá na antiga aliança, né? Povo rebelde, teimoso. Por isso que suas gaiolas estão cheias. De pássaros não, de gente. Isso não mudou até hoje. Espírito maligno, pervertido, que passa no lugar do Espírito Santo, do Deus vivo. Espírito pervertido que se passa por Deus e por Cristo. É mentiroso desde o princípio. Mente desde a fundação do mundo. Se liberte disso em nome do Senhor Jesus. Hein? Paz do Senhor Jesus.